adentrou. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Isso. Obrigado. Deixa Deus te usar. O Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 30. O primeiro livro dos Reis, é um livro histórico do Antigo Testamento. Primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, são livros muito paralelos, porque eles relatam Israel e Judá sob a ótica monárquica. E aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no verso de número 30, eu quero ler com os irmãos, assim está a minha versão. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o quê? O altar do Senhor. E todo o que estava em ruína. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Podeis sentar, amados. Se puder manter a Bíblia aberta, fique à vontade. Eu quero dizer que o meu coração se emocionou esta noite com as palavras da nossa irmã Camille, né? Camille. Cadê ela? Está aí? Não, está lá no fundo. Perto da minha mãe. Cadê a mamãe? Pastora, olha lá. A mamãe, tudo que a senhora falou, eu senti. Outubro Rosa. E a minha mãe, pastora Dina Oliveira, também está passando por esse deserto. Mas o deserto, para o crente, aproxima de Deus. Para outros, afasta aqueles que não têm fé. Porque a provação, das duas umas, ou ela vai te aproximar de Deus e te deixar mais forte, ou ela vai te afastar de Deus se você não tiver fé. E essas palavras ressoaram no meu coração, porque a minha mãe anteontem já fez a 5ª sessão de químio e está indo muito bem. Os médicos estão parabenizando, porque é uma mulher de fibra, de garra, uma mulher que ora. Está na 5ª, faltando uma só para terminar o ciclo das químios. A imunidade está ok e agora vai para a rádio. Mas o doutor Benjamin, proprietário do ION, falou: nós vamos apenas concluir o seu processo de cura. E com muita propriedade e fé, eu tomei aquelas palavras. E o testemunho dela, assim como da irmã Camille, irá edificar e salvar muitas vidas. Que essa é uma das funções da igreja: edificar uns aos outros. A minha mãe também vai subir aqui, se Deus quiser, e vai dizer: eu passei por esse deserto e Deus me possibilitou a vitória. Amém? Amados, esse texto tem muito a ver com a canção que o ministério aqui cantou e mexeu meu coração. O pedacinho lá, só o pedacinho. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que... Olá.
Se eu me humilhar novamente, se eu me humilhar do teu altar, sacrifício. Então Deus, ao meu já ensaia aí que eu também vou testar o meu gogó daqui a pouco, tá? Mas o que está acontecendo aqui nessa passagem, amados, é uma mensagem que eu já preguei algumas vezes, mas como o grande pastor Bernard Johnson diz o seguinte: um sermão pregado 60 vezes é diferente em cada um. Glória a Deus. Porque são para públicos diferentes, a atuação do Espírito Santo é diferente, a maneira dele conduzir a mensagem é diferente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. É o único livro em que você lê aos pés do autor. O assunto é Cristo, o escritor é Deus e o intérprete é o Espírito Santo. É maravilhoso ler esse livro, porque ele é o único livro que lê você à medida que você está lendo ele. E o que está relatado aqui, a mensagem que eu quero trazer para você, para o seu coração essa noite é 4 passos para reconstruir o altar de Deus. Quantos passos? Para reconstruir o altar de Deus. Mas aí eu quero te perguntar, antes de começar a dar os 4 passos, te perguntar, na sua cabecinha aí, o que é altar? Produz aí uma rápida definição, um rápido conceito do que é para você altar. As cabecinhas estão aqui funcionando a todo vapor. O altar tem uma relação muito pertinente com a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. O altar, se nós olharmos para o patriarca Abraão, nós vamos ver a figura do altar. E nos montes de Moriá levou o seu filho para dar em sacrifício. Sobre o altar você coloca o quê? Sacrifício. Um holocausto. Mas se nós retrocedermos ainda mais, nós vamos ver o primeiro altar sendo erigido ainda no Éden. Quando Abel levanta as fumaças da gordura das suas primícias, que agradou ao coração do Senhor. Cheiro da gordura. Mas aquilo também provocou a ira do seu inimigo, o seu irmão. E ali nós temos o primeiro homicídio relatado na história. E nós sabemos a maldição que se sobrepôs à linhagem de Caim. Mas o altar, a figura do altar é para erigir, é para elevar e colocar um sacrifício, aquilo que eu tenho de melhor diante de Deus, e fazer subir o cheiro daquilo que agrada as narinas de Deus. Se nós olharmos para Ezequiel, capítulo 28, se nós olharmos para o livro de Isaías, no capítulo 14, nós vamos ver uma correlação muito grande entre essas passagens. O profeta Ezequiel, que foi um dos profetas do cativeiro da Babilônia, quando comparou Satanás, aquele reino que estava oprimindo Jerusalém, comparou aquele rei, aquele monarca pagão que estava infringindo os filhos de Deus, comparou a estrela da alva. E no céu, na eternidade, antes da fundação do universo, entendam, Deus
já se agradava do sacrifício nas regiões celestiais. É o que está em Ezequiel, no capítulo 28. E por entre as pedras preciosas andava tu, ó filho da alva, querubim ungido, belo entre dos maiores anjos. Quem era? Lucifer, o portador da luz, Satanás, o caluniador, que até então, naquele momento, não era assim chamado. Ele era o filho da alva, ele era o perfeito entre os querubins. Mas no seu coração, a Bíblia fala, se achou iniquidade. Mas a Bíblia é bem clara em Ezequiel 28, quando ela diz que quando aqueles anjos adoravam ao Senhor, aquelas pedras afogueadas diante do altar de Deus queimavam. E aquilo agradava ao Senhor. Ora vejam, Deus sempre teve o altar, mesmo nas regiões celestiais. Então, o altar é um local onde nós colocamos o nosso melhor, o nosso precioso, o que nós temos de primícia. Isso é o altar. Agora eu pergunto, para Deus é onde nós colocamos o nosso melhor. E para você? Cada um de nós tem um tipo de altar. Cada um de nós tem uma série de preferências. Cada um de nós tem as nossas listas de favoritos, roupas favoritas, carros favoritos, casas favoritas, pessoas favoritas, objetos favoritos. E nós erigimos inconscientemente, sem que percebamos, muitos altares. Erigimos altares materialistas para enaltecer aquilo que agrada os nossos corações. Portanto, o que é altar para Deus não é altar para mim. E o contexto em que se desenrola essa narrativa já é no reino dividido. Quando Salomão morreu, as 10 tribos foram para o norte e as 2, Judá e Benjamim, ao sul, onde estava o templo. E um dos reis que sucedeu a Jeroboão, o comandante de Salomão, que foi quem levou as 10 tribos, que foi quem congregou as 10 tribos ao norte, um dos sucessores de Jeroboão, Acabe, e a sua perversa Jezabel. Isso é por volta do ano de 880 a.C. até o ano de 850. Isso se passa muito tempo antes de Cristo. E ali Deus levanta um homem, um profeta corajoso, para peitar aquele monarca pagão. Aquele monarca que havia agora conduzido os filhos de Deus para o caminho da perdição. Aquele monarca que havia levado a nação escolhida de Deus para o caminho das trevas, do paganismo, da idolatria e da perdição. A Bíblia começa narrando o capítulo 17, porque o capítulo 17 e 18 você não lê eles separados. Capítulo 17 e o 18 são irmãos siameses. Você não lê separado um dos outros, nem entende. E ali começa. Esse levantou naqueles tempos Elias, o tisbita, da tribo de Gileade. A Bíblia não menciona nenhuma outra informação biográfica deste homem. Se ele era casado, se ele era alto, se ele era baixo. Só isso. Sabe por quê? Porque aquele a quem Deus vai usar não precisa de fama. Aquele a quem Deus vai usar, esse sim elevará a glória para Deus.
Porque não é o homem que era para ser glorificado. Eu não conheço quase nada de Elias. O que eu preciso saber é quem usou Elias e como usou Elias. Eu não sei o nome da criança que forneceu para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, porque não era necessário. Ele está no seio de Abraão, certamente, e contribuiu de forma milagrosa com aquele grande milagre da multiplicação. E quantos anônimos não tem na Bíblia? Porque a glória é para Deus e não para o homem. O contexto era esse. Era de um povo imerso no pecado, na idolatria, na iniquidade. Porque a iniquidade é o convívio natural com o pecado. É quando o pecado não te ofende mais e você vive rotineira e diariamente com ele. Isso é iniquidade. O povo do Senhor estava para ser exterminado, mas os planos do Senhor não são frustrados. O povo dele estava separadinho. Você vai ver mais à frente. Lembre-se, amados, antes de compreender os 4 passos, que para cada infração há uma sanção. Para cada infração nas nossas vidas diante de Deus, há uma sanção. Se na esfera política, na esfera criminal, na esfera do direito, você tem uma sanção. Ora, só para você se levantar hoje pela manhã e chegar até aqui, você obedeceu inúmeros deveres, muito mais deveres do que direitos. Entre eles, não poder vir à igreja nu, não poder acelerar o carro e matar alguém, furar o sinal vermelho, ofender os guardas de trânsito, beber. Sem que você percebesse, você obedeceu mais deveres do que direito. E ora, porque muitas das vezes nós nos colocamos num rigor muito maior diante de homens que comandam a nação do que diante de Deus, que é santo, justo e misericordioso e sonda os nossos corações e pensamentos. Eu não conheço, mas Ele conhece a cada um que aqui está profundamente. A igreja, amados, como falou Charles Haddon Spurgeon, não é uma vitrine de santos. A igreja é um hospital espiritual. Você está no lugar certo. Todos os dias nós precisamos adentrar nesse hospital dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, salva a mim, me socorre, me ajuda, porque por mim mesmo eu não tenho condições. Altar, sacrifício. Lembre-se, portanto, que para cada infração há uma sanção. E o povo do Senhor tinha incorrido numa das mais graves sanções. Tinha ofendido a Deus, tinha derrubado o altar, tinha esquecido do Deus de Israel, tinha esquecido do Deus que havia tirado o povo de Israel dos 400 anos de escravidão do Egito. Ora, com todos aqueles milagres que Deus operou, desde quando tirou do Egito até colocar o povo na Terra Santa, foi a operação de maior profusão: Moisés, Elias e Eliseu. E ainda assim, quando o povo de dura cerviz via os milagres acontecerem, o que eles faziam? No outro dia, esqueciam. É muito fácil, muitas das vezes, para nós obtermos a graça do Senhor, o milagre, e no outro dia virarmos as costas para Deus. Deus estava ofendido e a sanção viria. E qual seria a sanção, amados? Elias chegou para Acabe e Jezabel e disse: vós, monarca, que ofendes ao povo do Senhor,
sofrerás o jugo do Deus dos exércitos, e não choverá nem uma gota de orvalho durante 3 anos e meio sobre Israel. E se retirou de cena. Aquilo foi uma afronta para Acabe e Jezabel. Um profeta chegar na frente de um monarca e dizer: você está sendo julgado e por causa disso não choverá sobre a vossa terra durante 3 anos e meio. Amados, 6 meses de seca no Nordeste ou aqui é o suficiente para secar os poços, açudes, lagos. Agora, você já parou para imaginar isso? 3 anos e meio. Uma seca devastadora sobre Israel. Era o juízo do Senhor que estava se aplacando sobre aquele povo que havia se esquecido do seu Deus. Esse é o contexto, amados. E aí, então, eu vou para os 4 passos. O primeiro passo para reconstruir o altar de Deus nas nossas vidas. Repita comigo: ouvir. Simples. É ouvir. O som bom e audível. Ouvir a palavra, a voz do profeta. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo escreve àquela igreja: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. No versículo 19 e 21, na sua Bíblia, o versículo 19 assim diz: agora, pois, depois de passado 3 anos e meio, Acabe está frente a frente com Elias. Elias, depois que se retirou da frente do rei, foi alimentado por corvos. E a Bíblia fala, no início do capítulo 17, que os corvos, foram colocados como garçons e levavam pão e carne pela manhã e pão e carne ao anoitecer. E ele bebeu das águas do ribeiro de Querite. E logo depois que secou as fontes de Querite, aí Deus diz: agora Elias, sai daqui e vai para a região de Tiro e Sidom, numa cidade chamada Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. Então, entre a fuga de Elias de diante de Acabe, nós temos o que nós chamamos de porção parentética, porque agora Elias vai ficar homiciado ao longo desses 3 anos e meio. Ao longo de 3 anos e meio, Elias vai fugir das vistas do rei, porque o rei quer pegar, quer matá-lo. Jezabel foi afrontada na sua corte. E aí ele vai para a região da onde? Sarepta. Sabe onde é Sarepta? É a terra natal de Jezabel. Olha lá, quer dizer então que Deus está te tirando de um lugar perigoso, te colocando num mais perigoso ainda. Mas se é Deus que colocou, Ele te protege, meu filho. Ele fez isso para demonstrar que as potestades malignas não podem afrontar ao nosso Deus. E foi justamente ali na região de Sarepta que então nós temos uma das narrativas, um dos episódios mais lindos da Bíblia. Quando então Elias chega ali com fome, com sede, e fala para aquela mulher: traze-me um pouco de água. E ela traz. E depois ele fala: traze-me uma porção de pão. Aí ela olha assim: aí já é demais. Eu sou viúva, eu sou pobre, paupérrima. Estou te dando o pé, tu quer a mão.
olha, eu vim pegar 2 cavacos de madeira para me fazer um bolinho, para comer eu e meu filho, de tão fraco que nós estamos, comeremos e morreremos. E aí o que é que o profeta fala? Ei, eu vim sentar na tua casa. Desde agora te digo, cumpre primeiro aquilo que o profeta te diz. Faze para mim uma porção de bolo, e na tua vasilha não faltará mais farinha, e na tua botija mais azeite. Glória a Deus. E desde os dias em que o profeta ali esteve, a Bíblia é clara, não faltou nada na despensa daquela viúva. É isso que Deus opera no sobrenatural. Quando nós pensamos que não temos nada, é aí que Deus traz a provisão, amados. E agora chegou a hora, passados 3 anos e meio, Elias encontra com Obadias, que é o mordomo de Acabe. E aí Obadias, a Bíblia fala que ele treme diante de Elias. E ele pergunta: és tu profeta de Deus, sumido há 3 anos e meio? Ele diz: sou eu mesmo. Diz para o teu rei que eu quero ter uma conversa com ele. Eu vou me apresentar para... Não é assim. Ele colocou muita gente para te matar, Elias. Já pensou se eu saio daqui, o anjo do Senhor te arrebata? Ele me mata. É assim a conversa deles. E aí ele disse: então já é assim, vamos lá, eu e tu. E Obadias acompanha Elias diante de Acabe. E é aqui que nós entramos. Ouvi a palavra do profeta. Versículo 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. E muitos irmãos capam no meio os 450 profetas de Baal, porque não lê o resto. São 850 profetas, amados. É muita gente. Ouve a voz do profeta. O profeta poderia até estar maltrapilho, poderia estar longe como um fugitivo, poderia estar paupérrimo, magro, desnutrido, mas espiritualmente ele estava pronto para a batalha. Por fora, decaído, e Paulo fala isso aos Coríntios, mas por dentro, nutrido e fortalecido sempre pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É assim que nós enfrentamos as batalhas, amados. Ouve a voz do profeta, agora manda ajuntar diante de mim os 450 profetas de Baal, os 400 de Aserá que comem a mesa de Jezabel. Ouvir a voz do profeta. Às vezes nós não queremos ouvir a voz do profeta. O altar da nossa família, o altar da nossa casa, o altar da nossa profissão, o altar do nosso nível superior, o altar das nossas finanças, o altar das minhas empresas. Às vezes o altar de Deus é o menorzinho. Ou quando não, eu pisei numa briga com a minha esposa, com um colega, esqueci tudinho, enchi o meu coração, nutri meu coração de raiva para destilar. Esqueci o altar de Deus. Foi o que a irmã falou aqui. Muitas das vezes, se você destacar 10 minutos do tempo do seu celular para ler a palavra do Senhor, você vai ficar muito mais nutrido, muito mais edificado, muito mais instruído na palavra do Senhor. Ouve a palavra do profeta. Foi com essa propriedade que Elias chegou. Ele falou: ouve Israel. Deus manda
congregar todas as 12 tribos para esse desafio. Ouça o profeta da casa. Não coloque tampão no seu ouvido para não ouvir a voz do profeta. 4 passos para restaurar o altar. O primeiro é ouvir a voz do seu pastor, a voz do seu profeta. Hoje não existem mais profetas como existiam no Antigo Testamento, mas existe o ofício, existe a vocação, existe a função profética que está presente na igreja. Ouça o profeta da casa de Deus. É claro que muitos são lobos em pele de cordeiro, mas a Bíblia fala que a quem muito for dado, muito será cobrado. As paredes dos templos não impedem com que estelionatários entrem e hajam em nome do Senhor. Aqui se faz, aqui se paga. Nada passa em branco aos olhos do Senhor. Faça a sua parte. Ouça o profeta de Deus. Esse é o primeiro passo para restaurar o altar do Senhor. O segundo é obedecer. O que, pastor? A palavra de Deus. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6, nós vamos ver um episódio que Davi está transportando a arca da casa de Abinadab e Uzá, sem querer ou precipitadamente, toca naquela arca e ele é fulminado naquele momento. E Davi percebeu então que o transporte da arca estava sendo feito de forma errada, porque eles tinham colocado sobre a carroça para bois levar. E Davi compreendeu que a arca do Senhor deveria ser transportada sobre os ombros dos levitas e não por bois como os cananeus faziam. Olha lá, e a arca pousa então aonde? Na casa de Obed-edom. E a Bíblia fala que na vida daquele ímpio até, Deus multiplicou os seus filhos, 8 filhos. Durante os 3 meses em que a arca esteve ali, foram dias de prosperidade que aquela casa teve, porque ele foi obediente. Daí vem o termo obediência. Obede. Sejamos obedientes à palavra do Senhor, reverentes ao cumprimento dela. O terceiro passo para eu restaurar o meu altar, sacrificar. Repita comigo: sacrificar. O primeiro passo é ouvir o profeta. O segundo passo, obedecer a palavra de Deus. Mas o terceiro é sacrificar. Meu irmão, aí é cortar na carne. Não é fácil. O versículo 38, você pode ler comigo, eu já estou encaminhando a mensagem para o fim. Assim diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambeu a água. Meu Deus. Isso fala da profundidade da comunhão com Deus. Quando você entrega um sacrifício, é como se a Bíblia fala que a língua veio como língua de fogo e consumiu o holocausto. Eu imagino Deus, desculpa, que é uma interpretação minha, Deus fazendo assim, satisfez plenamente Deus. Profundidade. A Bíblia fala que consumiu o holocausto, o sacrifício, a lenha, a pedra, o veio de água e a poeira, consumiu tudo. Abra mão das suas vontades e dos seus prazeres, daquilo que te afasta de Deus. Isso é sacrificar. Renuncie o velho homem às práticas pecaminosas. Isso é sacrificar. Esforça-te para salvar a ti e a tua família. Isso é sacrificar.
Ame o seu próximo e afaste-se das contendas, das intrigas, das animosidades. Isso é sacrificar, é desviar, é resistir, é evitar. Jó e Abraão eram homens obedientes a Deus, retos e que se desviavam do mal. Muitas das vezes o mal você não enfrenta, você se desvia dele. Liberte-se dos seus vícios, dos seus medos e das suas fraquezas. Isso é sacrificar. E aí você vai vendo então que você vai ter que se despojar. Se eu me humilhar, prostrar-se diante do Senhor, restaurar o altar do Senhor. Sacrifique-se para essas coisas. Sabe por quê? Porque mesmo na escassez, assim como na viúva de Sarepta, aqui, no momento em que Elias está montando o altar, ele chama, olha, ouve o profeta, obedece a palavra de Deus e sacrifica. Aí ele chama os 850 profetas e mais Acabe e diz assim: olha, agora eu vou erigir 2 altares e eu vou partir 2 sacrifícios, 2 holocaustos, 2 novilhos, e vou colocar sobre o altar, mas ninguém ateia fogo embaixo, porque o Deus que acendeu o fogo, esse é o Deus. Estava lançado o desafio, o povo falou: isso é bom, nós vamos comparecer. E aí todo o povo foi para o Monte Carmelo. E o que é que a Bíblia nos fala, amados? O primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, você pode abrir aí, no versículo 14, lá diz: o sacrifício, nós já citamos, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que Deus fizer chover sobre a tua terra. Se nós olharmos, amados, para o capítulo 18, mais adiante, no versículo 35, 33 e 35, assim ele diz: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre toda a lenha. Amados, porque eu citei essas 2 passagens? Porque é mesmo na penúria, na dificuldade que Deus se manifesta. Ele se manifestou na casa da viúva, que só tinha 2 cavaquinhos, só tinha uma porção de azeite e de farinha. E aqui, sabe o que estava faltando? Água. E aí o profeta diz: pode jogar 4 cântaros de água. Eu imagino os assistentes dizendo: profeta, é alto monte, não tem onde pegar água, a gente está gastando o que não tem. Joga em cima 4 cântaros. E mandou mais 4, e encharcou o sacrifício. Ele deixou encharcado, para não ter prova de que não havia nenhuma fagulha de fogo por debaixo, para demonstrar que mesmo na escassez Ele faz superabundar na tua vida. Você está entendendo a mensagem, amado? Se você está entendendo, então você glorifica o Senhor. Você abre esse teu queixo, essa tua boca, e glorifica ao mesmo Deus que operou um milagre no Monte Carmelo, também vai operar aqui na tua vida. Está passando dificuldade? Isso daí é para te aprimorar, é para melhorar o teu caráter, amado. Você lembra do que eu falei? O deserto só serve para 2 coisas:
Ou vai te aproximar de Deus, ou vai te afastar de Deus. Ele sacrificou. E aí, meu filho, vamos para a parte final. O que aconteceu? Elias desafiou os profetas. Pode começar. Dá o início. Dá o start. E eles começaram a clamar a Baal. Ei, Baal, vem acender o sacrifício. E aí Elias ficava olhando, porque está no texto. Ei, Baal, por favor, vem acender o sacrifício. E Elias diz que eles se feriam com lança e derramavam sangue. E Baal nada. E Elias falando, talvez Baal tenha viajado. Clama mais alto, porque Baal deve estar dormindo. Cadê o Deus de vocês? Já se passaram 6 horas e ele não acende o sacrifício. E a Bíblia fala, chegado o horário de entregar o sacrifício, não apareceu Baal. Começou, ei meu filho, é assim que Deus começa a humilhar aqueles que querem nos ofender. Nenhum sofrimento dura para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. Você crê? E por fim, para restaurar o altar de Deus, depois de ouvir o profeta, depois de obedecer a palavra, depois de sacrificar, eu vou clamar. É o 4º passo. Você tem clamado ao Senhor? Você tem clamado o suficiente para Deus te ouvir? Olha o que o 2º livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, assim diz, quando Salomão foi dedicar o templo ao Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quanta terra seca aqui diante de mim, mas vai chover essa noite. A causa vai vir, a oportunidade vai vir, a cura vai vir. Deus vai fazer chover hoje na tua terra. Você não vai mais ter terra seca diante do Senhor, não, meu filho. Jeremias 33, 3. Se clamares meu nome, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não, mas tem que clamar, ouvir, obedecer, sacrificar e clamar. E aí, meu filho, eu vou para a parte final, que é quando Elias ora para que chova. E olha lá o que ele diz a partir do versículo 41. Olha o que ele fala no versículo 41. Elias diz: Acabe, sobe, porque virá grande chuva sobre a tua terra. Versículo de número 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal. Quando Elias colocou o holocausto, a Bíblia é muito clara, amados, quando ela diz: e a hora nona. Sabe qual é a hora nona, amados? É a hora que Jesus Cristo foi dado em sacrifício no altar do Gólgota.
A hora nona é às 3 horas da tarde. Até nisso, Deus estava sendo ouvido. Deus estava cumprindo a sua missão. Jesus Cristo tipologicamente estava nesta figura no Monte Carmelo. E Elias eleva esta oração para os céus. E eu peço para que os irmãos fiquem de pés.